Agora nós vamos conversar com o Mauro Benevides, deputado federal pelo PDT do Ceará. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar com você na tarde de hoje. Bem, deputado, nós já falamos até do seu projeto em função das contas públicas. Eu conversava com o Felipe Salto, que é da IFE, da Instituição Fiscal Independente. Ele falou que vocês já conversaram a respeito disso, mas é um projeto que pretende utilizar recursos dos fundos, de 29 fundos públicos, o que daria a liberação aí de cerca de 177 bilhões de reais para que o governo possa fazer frente às despesas relacionadas à pandemia. Nós temos toda uma discussão, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial, a possibilidade, ou deve ser mesmo prorrogado, isso vai acarretar mais despesas. Agora, eu queria saber exatamente como isso funcionaria, se os fundos não ficariam descobertos ou são aqueles fundos que o governo já pretende mesmo desfazer e utilizar os recursos. Bom, primeiro, a PEC dos fundos, que é o que o próprio governo federal propôs ao Senado Federal, primeiro, ele tem outros regramentos para fundos no Brasil. O que é um fundo? É você, através de uma lei ou de uma emenda constitucional, você cria um imposto, uma taxa, enfim, um tributo, e você vincula a uma despesa específica. Você só pode gastar aquele dinheiro se for naquela despesa que está lá consignada em lei. A PEC dos fundos, ela faz um novo marco legal para os fundos, ela extingue os fundos, mas permite que o Congresso, as assembleias e as câmaras municipais mantenham tais fundos, ela exige lei complementar para a criação, enfim, tem todo um regramento que o meu não trata disso. O meu projeto, exclusivamente, ele diz assim, dos 253 bilhões de fundos públicos federais que estão lá parados, alguns dos que eu escolhi há 10 anos, 15 anos, 25 anos, portanto, o meu projeto ele não extingue fundo. Ele simplesmente é um manejo de caixa, onde ele vai lá em 31/12, Denise, de 2019, e aí desvincula esses recursos, 177 bilhões. Eu estou sentindo aqui na Câmara que isso possa ficar mais ou menos em 160 bilhões de reais. É o maior programa, pelo menos que eu andei pesquisando, de envergadura financeira aqui na Câmara dos Deputados, para o governo fazer o seguinte, e aqui quero aproveitar para esclarecer que as pessoas não estão entendendo corretamente como esse dinheiro vai ser usado. É o seguinte, apesar desse dinheiro, no cálculo da receita primária e da despesa primária, ou seja, do resultado primário, a metodologia diz que você não pode trazer dinheiro, poupança de exercício anterior, para dentro do cálculo do resultado primário do exercício corrente. Portanto, as pessoas dizem, não, mas ele não vai agregar receita nova, não vai agregar dinheiro novo. O déficit primário permanece o mesmo. Tudo bem, mas ele é caixa. Isso significa o seguinte, se o governo federal vai ter um déficit primário de 800 bilhões de reais com esses 100 bilhões que o presidente vai anunciar agora à tarde, isso significa, e, portanto, teria que ir ao mercado financeiro, financiado com títulos públicos para pagar juros eternamente. Ele vai pegar esses 160 bilhões, vai pagar parte dessas despesas e, portanto, em vez de aumentar a dívida em 800 bilhões, ele vai aumentar a dívida em 800 bilhões menos exatamente o valor correspondente. 800 menos 160 significa 640 bilhões de reais. Mas aí o Banco Central não teria, depois de enxugar essa liquidez também, esse dinheiro que vai ser injetado na economia? É outro raciocínio também que precisa ser melhor explicado, que não é verdadeiro, por duas razões. Mesmo que ele tivesse que enxugar na totalidade esses recursos, e eu vou explicar que não é, mas vou partir do raciocínio, isso significa que a operação compromissada eu pago Selic. Para emitir títulos públicos, hoje, por exemplo, 5 ou 10 anos pré-fixado, a Selic hoje é 2,25%. Lá no mercado financeiro é 7%, 6,84%. Portanto, é um financiamento extremamente mais barato, fazendo, portanto, com esses 160 bilhões. Portanto, os monetaristas sabem exatamente o que eu estou falando. E segundo ponto, esse mais profundo ainda, que quem é da academia compreende bem o que eu vou falar, que é no regime de meta de inflação, quando você roda o sistema em tendência declinante de taxa de juros, como é o caso do Brasil atual, isso significa que quando você injeta moeda na economia
numa perspectiva de redução de taxa de juros, a demanda por moeda vai aumentar. Então, a quantidade de moeda que tem que ficar na economia para manter a taxa de juros mais baixa, ela é maior. Portanto, eu não preciso, nesse momento, em tendência declinante de taxa de juros, eu não preciso enxugar na mesma proporção. Então, 2 pontos. Não só ela é mais barata, como também eu não preciso enxugar no mesmo montante. Portanto, esse dinheiro reduz drasticamente a necessidade de financiamento do governo federal, ele diminui a velocidade de crescimento da relação dívida-PIB, que é a primeira variável, seja investidor nacional, seja investidor internacional, é a primeira variável de análise e é exatamente essa que eu estou perseguindo. Diminuir essa velocidade de crescimento para que os investidores se sintam mais confortáveis. E terceiro, Denise, pode prosseguir. O gasto primário que está sendo feito, nós estamos tendo cuidado para que ele não tenha o spillover effect, ou seja, que ele não transborde esses gastos para 2021. Daí a razão da antiga PEC da guerra, a PEC 10, hoje, emenda constitucional número 106, onde nós obrigamos o governo a fazer um marcador específico para a despesa em 2020, exatamente para que todo brasileiro ou qualquer investidor internacional pudesse compreender, primeiro, o tamanho desse crescimento da despesa primária e, segundo, tivesse a convicção absoluta de que não vai ter nenhum spillover effect em 2021, 2022, o que quer que seja. Portanto, o meu projeto, em parceria com o deputado André Figueiredo, ele reduz a dívida bruta brasileira, apesar dele não alterar o resultado primário de 2020. Agora, deputado, isso pode ser pautado, tem apoio, o senhor já conversou com o Rodrigo Maia a respeito disso, porque a equipe econômica, em princípio, até aceitaria, porque eles estão querendo buscar exatamente uma forma de financiar esses gastos adicionais. Eles já queriam mexer nos recursos dos fundos, né? Em princípio, não, Denise. Eu acho que eles estão muito interessados na busca disso por uma razão muito simples. O Tesouro está incomodado com o prêmio de risco muito além da Selic que o mercado financeiro está demandando nesse exato momento. Portanto, esse manejo adicional de recursos permite, portanto, que o Tesouro, por exemplo, não chancele num determinado leilão essa cobrança de taxa de juros muito mais elevadas. Esse é o charme, né, que esse projeto ele significa. Em relação à tramitação na Câmara, sem ser a semana passada, anterior, na terça-feira nós apresentamos, na quinta-feira tinha 440 assinaturas, na sexta-feira foi aprovado por unanimidade no Colégio de Líderes, na terça-feira, essa sim, da semana passada, foi aprovada a urgência da matéria. O que é aprovar a urgência no Congresso Nacional da Câmara dos Deputados? Significa que a matéria não precisa percorrer todas as comissões para as quais esse projeto seria devidamente indicado. Portanto, ele vem direto para o plenário. O presidente Rodrigo Maia designou o deputado Elmar Nascimento para ser o relator da matéria. Ele pediu 72 horas, segunda, terça e quarta, para produzir desta semana, para poder encontrar um relatório que possa agradar, portanto, os desejos da casa, o aprimoramento do projeto, inclusive conversando também com o Ministério da Economia. Quem sabe, conversando com o presidente Rodrigo, a gente possa, ou na quinta-feira, ou na semana que vem, nós possamos, portanto, fazer essa grande contribuição que a Câmara dos Deputados, com certeza, vai proporcionar ao Brasil. E veja, Denise, que eu sou deputado de oposição, eu sou deputado do PDT, mas como secretário da Fazenda 12 anos, do meu querido estado do Ceará, rigor fiscal para mim é extremamente relevante. Não existe social sem ter fiscal capaz de produzir esses recursos que para mim são fundamentais. Nós ouvimos aqui o deputado Mauro Benevides, deputado federal pelo PDT do Ceará. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Um abraço para todos. Tenho a certeza que o Brasil vai reduzir a sua dívida pública. Um abraço a todos, Denise. Até mais.